Bom dia, bom dia, bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Renata Mello e hoje eu vou gravar um vídeo contando um pouco da minha história, como é que eu fiquei paraplégica, né? Como eu me tornei paraplégica. E aqui no meu canal eu falo um pouco do meu dia a dia, mostro um pouco do meu dia a dia, falo também um pouco da minha história. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, gosta de vlog, já se inscreve no meu canal e vamos pro vídeo de hoje. Vou começar me apresentando. Meu nome é Renata, eu tenho 33 anos e eu sou paraplégica há 13 anos. Eu fiquei paraplégica em janeiro de 2009, logo que eu completei 20 anos. Eu tenho uma filha, minha filha na época tinha 2 anos e vou falar como tudo começou. Eu estava em casa, nessa época, logo que eu tive a minha filha, eu fiquei morando na casa da avó da minha filha, né, dos avós dela. Eu morava em Belém na época, agora eu moro no interior do Pará. E eu estava em casa, normal, um dia qualquer. Eu estava na área da casa, conversando com o tio da minha filha e com uma amiga. A gente estava conversando, tava assim um clima chuvoso. E eu tava sentindo um pouquinho de dor, sabe? Eu tava tipo com uma cólica. Só que eu nunca imaginei que fosse algo sério. Eu tava sentindo bastante dor, eu achei que fosse por conta do clima, né? Que tava bem friozinho. E aí eu comecei a sentir uma dor muito forte, foi aumentando na região lombar, uma cólica muito forte. E aí eu pedi pra me levarem no hospital à noite. Quando foi mais ou menos umas 7, 8 horas da noite, a dor foi aumentando cada vez mais. O momento que eu comecei a sentir dor era mais ou menos umas 4, 5 horas da tarde. E aí a dor foi aumentando, aumentando. Quando foi mais ou menos umas 11 horas, me levaram no hospital. Chegando lá, eu tomei 2 remédios, né, na veia. Acho que foi Voltaren e um outro que eu não tô lembrando. Acho que foi de pirona, Inclusive eu tive até reação alérgica de pirona, comecei a passar mal. E aí fui pra casa, né? Só que a dor não passou. Eu consegui dormir, mas a dor não passou. Eu acordei com muita dor, tava aumentando, só aumentava a dor, só aumentava. E aí no dia seguinte, isso foi na quinta-feira. Eu comecei a sentir a dor na quarta. Na quinta-feira, eu fui novamente no hospital, em outro hospital. Me injetaram o mesmo remédio do dia anterior. E aí fui pra casa, não fez mais efeito. Na primeira vez ainda fez efeito. Mas a dor continuou, sabe? Só aumentava, só aumentava, só aumentava. E aí eu passei a noite super mal, não consegui dormir de jeito nenhum. Eu não conseguia ficar em pé, eu não conseguia ficar sentada, eu não conseguia ficar deitada. Era uma dor insuportável e eu não conseguia fazer xixi. Não conseguia fazer xixi de jeito nenhum. E eu tava bebendo muita água, achando que ia facilitar, né? Só que quando eu sentava lá no vaso, que eu ia abrir a uretra, ela não abria, sabe? Ela não abria. E o xixi não descia. E eu não sabia o porquê que aquilo estava acontecendo. Na verdade, eu não estava assim tão preocupada. Eu achei que fosse algo que logo ia passar, né? E aí eu estava mais preocupada porque eu não conseguia dormir, porque eu estava sentindo dor, claro, e porque eu não conseguia fazer xixi. E aí, quando foi... Todo mundo estava dormindo, menos eu. Eu não consegui dormir a noite inteira. Eu não conseguia achar uma posição. E aí, quando foi 6 horas da manhã, foi o meu limite. Eu acordei todo mundo. Pelo amor de Deus, me leva pro hospital, porque senão eu vou morrer. Tô sentindo dor demais. E aí, me levaram pro hospital. Quando eu fui calçar minha sandália, foi o segunda... Deixa eu ver. Foi a segunda alerta, né? Que eu estava já perdendo os movimentos das minhas pernas. Eu não conseguia encaixar o meu pé na sandália, o meu dedo não abria para encaixar na sandália. E aí fui pro hospital, chegando lá, mais ou menos meia hora, 40 minutos depois, que é bem longe, né? Quando eu fui sair do carro, as minhas pernas fraquejaram, eu não consegui mais ficar em pé. E aí o pai da minha filha, na época, né, me carregou no colo até o hospital, a gente só atravessou a rua. E aí, tava muito cheio, era um pronto-socorro, tava muito cheio e eu muito apertada, tava pra estourar, a minha bexiga tava pra estourar. Isso era mais ou menos 7 horas da manhã e eu não conseguia leito, ninguém queria me atender, tinha que esperar, né, porque era muita gente. E aí,
Por volta das 11 horas, 11h30, foi a hora que eu consegui um leito. Foi a hora que foram colocar a sonda em mim. E aí, nossa, gente, foi mais ou menos 1,5 litro de tanto xixi. Era muito xixi. Foi mais ou menos uma sacola desse tamanho, mais metade de outra. 1,5 litro de tanto xixi. E aí foi que eu fui internada, né? E eles colocaram uma sonda em mim depois, porque eu continuei sem conseguir fazer xixi sozinha. E então eu fiquei internada nesse hospital por 5 dias. Eu fui atendida por um super neuro lá, né? Fiz bastante exame, fiz ressonância, fiz uma bateria de exames, mas não conseguiam descobrir o que eu tinha. E aí, depois de 5 dias, eu cheguei até a sangrar, tive alguns sangramentos, mas eu não sei o porquê desse sangramento, né? Até hoje, na verdade, eu nem não sei o motivo. E aí eu fui transferida para outro hospital, um hospital melhor, né? Lá de Belém. E aí eu fiquei internada nesse hospital 30 dias, mas sem diagnóstico. Eu continuei sem diagnóstico, os médicos não conseguiam descobrir o que eu tinha. Eu fiquei sendo atendida por um neurologista bem conceituado lá, sabe? Ele é bem conhecido, ele já é idoso. E ele, na verdade, ele era péssimo. Ele dizia pra minha mãe: se ela sobreviver, ela vai vegetar pro resto da vida. Se ela sobreviver. E a minha mãe entrou numa depressão, ela só chorava, ela não tinha mais nem condições de cuidar de mim. E foi minha tia cuidar de mim. Eu tinha algumas amigas também que ficavam revezando pra cuidar de mim. Inclusive, eu tenho uma eu tenho um carinho imensurável por ela, porque a gente era apenas colegas, assim, de festa, sabe? Sempre que a gente queria ir pra uma baladinha, ela ia comigo. E ela é minha conterrânea, ela é daqui da minha cidade, ela morava no mesmo condomínio, né, que eu morava lá. E hoje em dia a gente é muito amiga, ela ficou no hospital comigo quase todos os dias, ela ia pra lá. Sempre que precisavam de alguém pra ficar comigo, ela na hora, eu vou. Largava o namorado dela, inclusive o namorado dela ficava chateado, porque ela deixava de estar com ele pra ficar comigo no hospital. Hoje em dia ela não está mais com ele, ela é casada com outra pessoa maravilhosa, ela mora agora em Natal. Ela mora em Natal e ela é um amor. E aí, gente, eu já tava cansada, né, porque eles não conseguiam descobrir. As pessoas tinham várias dúvidas. Tinham várias suposições, né, de diagnósticos. Achavam que eu tinha lúpus, que eu tinha esclerose múltipla, que eu tinha até AIDS, ou tuberculose, ou que era mais, ou que eu tinha um tumor no cérebro. Esses eram os possíveis diagnósticos que eles falavam. Inclusive, eu fiz muitos exames para descartar todos eles, graças a Deus. E fui para casa depois de 30 dias sem diagnóstico nenhum, sem saber o que eu tinha. E aí o meu pai chamou um outro médico particular só para mostrar os meus exames e ter uma segunda opinião. E aí quando ele viu meus exames, ele falou: ela tem mielite transversa, ela tem mielite. E aí a gente ficou, nossa, em momento algum falaram isso lá no hospital, né? O que é uma mielite? É uma inflamação na medula espinhal, causada por, na verdade, há várias causas. É uma doença incomum, porém, lá no SARA, quando eu fui internada, eu conheci muitas pessoas com esse mesmo problema. Muitas pessoas. Então, por mais que fosse uma doença incomum, que seja uma doença incomum, a gente ainda encontra muitas pessoas já, infelizmente, né, que teve essa inflamação na medula. E aí, foi só isso, né? Ele não podia fazer muita coisa, até porque ele era um médico particular, então a gente só queria mesmo uma segunda opinião. E aí, minha avó contratou um fisioterapeuta e ele falou sobre o Hospital Sara Kubitschek, né, lá em Brasília. Inclusive, tem vários estados. E aí, eu consegui uma consulta lá, graças a Deus, com muita insistência do meu fisioterapeuta, que ligava todos os dias com meu irmão, para eu conseguir uma consulta lá. E aí, eu consegui, graças a Deus, fui com a minha mãe. Eu fiquei internada 2 meses no hospital mesmo. Inclusive, minha mãe ficou comigo lá dentro do hospital. Não pode, mas eles conseguiram um quarto para ela ficar lá. E aí, eu comecei a passar por toda a bateria de exames novamente.
Gente, eu não tinha mais lugar pra me injetar. Eu tava toda roxa, o corpo todo roxo, minhas mãos, aqui, todo lugar que vocês podem imaginar, eu fui furada. Tanto para tirar sangue, quanto para colocar alguma medicação. Eu fiz mais ou menos uns 200 exames lá. E aí foi novamente, né, o diagnóstico foi fechado realmente como mielite transversa. Eu adquiri uma bactéria causado por algum alimento que eu ingeri que não estava limpo, que não estava bem preparado, que já fica um alerta, né, para você que está assistindo, que a gente precisa lavar bem os alimentos, a gente não pode deixar comida na geladeira sem tampa, vasilha sem tampa, tudo pode causar uma bactéria, pode, né, pegar uma bactéria e entrar no nosso corpo. Então foi isso, eu cheguei a fazer até uma biópsia para saber se não era de um caramujo, né, que eu tinha pego, porque lá em Belém tem muitos rios, muitas praias de água doce, e eu ia, inclusive eu fui poucos dias antes de eu ficar paraplégica, eu fui para uma praia de água doce lá, mas foi descartado. Mas enfim, voltando, né, eu estava no hospital lá em Belém, eu fiquei, quando foi no sábado, né, eu fui internada na sexta-feira, quando foi no sábado, as minhas pernas pararam de funcionar. Eu acordei e eu não sentia mais as minhas pernas. Na sexta-feira elas já estavam, né, bem fracas, mas quando foi no sábado eu não estava mais sentindo elas. Eu fiquei preocupada, óbvio, né? Mas eu achei que logo ia voltar. Eu nunca imaginei que fosse algo tão grave. Enquanto eu estive internada durante esses 30 dias lá em Belém, eu também fiquei tetraplégica, eu perdi os movimentos das minhas mãos e eu chorava o tempo todo, porque a única coisa que eu queria, pelo menos, né, funcionando eram as minhas mãos. Eu já tinha perdido os movimentos das minhas pernas e eu não aceitava que as minhas mãos estavam sem funcionar. Eu não estava mexendo elas, só meus braços. Minhas mãos estavam assim, ó, minhas mãos. Eu não conseguia, só fazia assim, ó, com o dedo. E aí, gente, eu vou contar um milagre que aconteceu na minha vida. Eu estava lá internada com uma senhorinha no mesmo quarto que ela. E aí entrou uma moça, ela era neta dessa senhorinha, e ela falou assim, eu vim orar pela minha avó, então eu sou evangélica, você quer uma oração? Aí eu pensei, bom, mal não vai fazer, né, eu aceito. Aí eu falei, quero. Ela disse, em qual parte específica do seu corpo você quer essa oração? Eu falei, eu quero nas minhas mãos, porque já não basta, né, eu ter perdido o movimento das minhas pernas, eu preciso o movimento das minhas mãos de volta. Ela colocou um copo de água do lado da minha cama, a gente orou, eu tomei a água e logo depois eu dormi. Gente, eu juro por Deus que de manhã, quando eu acordei, uma das minhas mãos já estava mexendo normal. Tinha voltado normal. E por conta disso, por uma mão, né, já está normal. E por conta disso, eu consegui ajudar a fazer fisioterapia na outra mão, né, com uma mão ajudar a outra. E aí, acho que mais ou menos com umas 2 semanas ou 3 semanas, foi voltando, né, a sensibilidade, foi voltando os movimentos. E graças a Deus eu tenho um movimento normal nas minhas mãos. Eu tenho um tremorzinho, mas acho que é normal. Antes era muito pior, eu tremia muito, muito mesmo. Então, gente, depois que eu fui pro SARA, né, eu entrei em uma pequena depressão, porque é muito difícil, né, você anda e do nada você não anda mais, você ficou paraplégico. Eu entrei numa depressão, mas, gente, o Hospital SARA é, acho que o melhor hospital que existe nessa face da terra. Os médicos de lá são excelentes, o hospital é limpo, maravilhoso, as pessoas lá são incríveis. Eu fiz muitas amizades, inclusive até namoradinho. E gostei muito, sabe? Foi muito importante pra mim passar por aquele hospital logo no começo, né, da minha paraplegia. E lá eles ensinam tudo, eles te ajudam a se reabilitar, né, a conviver com a sua condição. E aí foi isso, meu diagnóstico foi esse, foi uma bactéria, e a sequela foi eu ficar sem os movimentos das minhas pernas. Eu não ando há 13 anos, mas, gente, eu tenho uma vida normal, tá? Eu vivo muito bem, graças a Deus. Logo que no começo, lógico que eu fiquei em depressão, eu chorava muito, mas depois que eu fui pro SARA, eu vi que tinha pessoas, nossa, muito jovens, gente, muito jovens, da mesma idade que eu na época, mais jovens do que eu, e com problemas bem mais graves. Então isso fez com que eu
abrisse meus olhos, sabe, e parasse de ficar me lamentando, choramingando, porque isso não ia mudar a minha condição. Eu ficar chorando numa cama não vai mudar, né? Não vai mudar. Eu não vou voltar a andar se eu ficar com peninha de mim, ficar deitada numa cama chorando. Vai mudar o quê? Eu vou só estar perdendo a minha vida, vou estar perdendo a chance de viver, de viver do jeito que Deus está me permitindo viver, né? Eu tenho isso dentro de mim, que Deus me deu uma segunda chance e eu só agradeço por eu estar bem, por eu estar saudável. Não fico me lamentando de forma alguma por eu ser cadeirante. Às vezes eu até esqueço que eu sou cadeirante. Pra mim já é tão normal, tão comum. Lógico que eu queria voltar a andar. É óbvio que eu queria voltar a andar. Mas se eu não voltei a andar até agora, pra mim tá tudo bem, sabe? Eu consigo ter uma vida normal dessa forma. E eu só agradeço a Deus por ter me dado essa chance de eu poder ter a mente boa, por eu ter os meus braços, né, por eu ter a língua falante, porque pensa numa pessoa que fala, é eu. E graças a Deus é isso, gente. A minha cabeça funcionando super normal, tem uns esquecimentos de vez em quando, mas eu acho que é da idade. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero pedir para que você se inscreva no meu canal, que eu vou contar muitas outras histórias para vocês, tá? E curta o meu vídeo também, para o YouTube entender que o vídeo é legal e recomendar para outras pessoas, tá? Se você se inscrever no meu canal, eu vou ficar muito feliz. E até o próximo vídeo.